Lá vamos nós mais uma vez com o nosso canal Fatos, Informações e Opiniões aqui no YouTube, né? Com esse humilde jornalista que vos fala. E esse canal aqui que você pode participar, né? Clicando aí, deixando o seu joinha, dando o seu like, comentando, né? Comentando, você pode comentar, participar aí. Você pode entrar em contato conosco para divulgar os seus eventos. Você pode se inscrever no canal. E a inscrição é muito importante, né? Que você tem aí e nos ajuda no algoritmo aí, né? E vamos então contar com a sua colaboração, que nos acompanha aqui desde o final do ano passado, desde o final de 2024, onde nós começamos, né, com esse canal, que agora já tem um nome, né, que é o canal Fatos, Informações e Opiniões. Antes começou como Opiniões, né, com Ed Moreno, agora é Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno. E você pode participar, né? Você pode participar se inscrevendo principalmente aí e nos ajudando nessa divulgação aí, tá bom? Vamos falar da situação do Brasil, que o desemprego é crescente, né? Tivemos números do IBGE, e você sabe que o IBGE é um órgão hoje do desgoverno, né? E eles divulgam, infelizmente, né, muitos números falsos e suspeitos, né? Só que nem com ajuda, né, dá para negar o fato do desemprego. Eles atenuam sempre, né, mas está complicado. A taxa de desocupação no trimestre encerrado em fevereiro é de 6,8%. O resultado fica 0,7 ponto percentual acima do registrado no trimestre imóvel anterior, terminado em novembro de 2024, 6,1%. Mas é a menor para um trimestre encerrado em fevereiro desde 2014, quando marcou 6,8%. Tá vendo? Sempre há a atenuante, né? Os dados do mercado do trabalho fazem parte da pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, o PNAD contínua, divulgada no dia 28, no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Dia 28 de março, no caso. De acordo com a coordenadora da pesquisa, Adriana Berengui, a elevação da desocupação em relação ao trimestre imóvel anterior é um comportamento comum nesta época do ano. Segundo ela garante, né, é um movimento esperado porque no período de transição do encerramento de um ano para os primeiros meses do ano seguinte, há de fato esse movimento de queda na ocupação. O número de pessoas sem trabalho alcançou 7 milhões e meio de pessoas, né, nesse período aí, elevação de 10,4% ante o trimestre imóvel anterior, mas esse contingente está 12,5% menor que o anotado no mesmo trimestre de 2024. Dos 10 grupamentos de atividade pesquisados pelo IBGE, divulgados aí pelo IBGE, né, 3 apresentaram um recuo no número de ocupados. Construção, menos 4%, né, ou menos 310 mil pessoas. Administração Pública, Defesa, Seguridade Social, Educação, Saúde Humana e Serviços Sociais, menos 2,5%, ou menos 468 mil pessoas. E serviços domésticos, menos 4,8%, ou menos 290 mil pessoas. De acordo com Berengui, a redução de vagas no grupo de administração pública também é sazonal e tem a ver com o fim do vínculo de trabalhos ou de trabalhadores temporários, né? A pesquisa afirma ainda que esse comportamento sazonal do mercado de trabalho faz com que não seja possível afirmar que há efeitos recessivos, né, da escalada da taxa de juros, medida adotada pelo Banco Central para conter a inflação. Segundo ela, não atribuiria nesse momento efeito dessa variável juros e afetação do consumo de famílias no mercado de trabalho. No trimestre encerrado em janeiro de 2025, a taxa ficou 6,5% abaixo dos 6,8% do período terminado em fevereiro, mas o IBGE não faz comparação entre os intervalos imediatamente seguidos, pois há meses que se repetem nos dois períodos, dezembro e janeiro, o que distorce a comparação. No trimestre encerrado, em fevereiro, a população ocupada no país era de 102 milhões e 700 mil pessoas. O contingente é 1,2% menor do que o período terminado em novembro, 1 milhão e 200 mil pessoas, né, a menos, mas 2,4% maior
que o do mesmo período do ano passado, que foi de 2.400.000 pessoas, né, a mais. A pesquisa do IBGE aponta ainda que o país alcançou um recorde no número de trabalhadores com carteira assinada, né? Eram 39.600.000 pessoas, 39.600.000 contratos no caso, né? E agora, né? Passaram desses 39 milhões, né? Desde o início da série histórica em 2012, e em um ano foram 1.600.000 pessoas a mais, né? Ou seja, 4,1% com a carteira assinada. O estudo do IBGE apura comportamento no mercado de trabalho para pessoas com 14 anos ou mais e leva em conta todas as formas de ocupação, seja emprego ou sem carteira assinada, temporário e por conta própria. Por exemplo, são visitados 211 mil domicílios em todos os estados e no Distrito Federal. A taxa de informalidade, trabalhadores que não têm garantidos direitos como férias, contribuição para a Previdência Social e 13º salário, teve ligeira redução indo a 38,1% da população ocupada, o que representa 39.100.000 trabalhadores informais. Tanto no trimestre encerrado em novembro e no mesmo período de 2024, a taxa estava em 38,7%. Né? Fato é que nós estamos numa situação de recessão e desemprego e não para de aumentar, né? Mas nós vamos continuar olhando, né, as informações. A gente sabe que, infelizmente, né, o IBGE não tem passado os números corretos, né? E o atual coordenador do IBGE, né, ele tem ficado bravinho aí, né, com as críticas que a imprensa tem feito aos números maquiados, mascarados do IBGE, né? Ele disse até que é crime contestar o IBGE, né? Para você ver como é que esse povo é ditador, não pode ser contestado, eles não podem ser desmentidos, que eles ficam muito bravinhos, né? Mas a situação deles não é favorável para ficar bravo, não, porque os números realmente a gente tem notado que eles são maquiados, né? E vamos falar um pouco agora do 8 de janeiro de novo, né? Porque esse é um assunto que a todo momento volta à tona, né? Os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino acompanharam o relator Alexandre de Moraes pela condenação de 6 réus envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. O julgamento ocorre no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal e analisa os casos de manifestantes que recusaram o acordo de não persecução penal da Procuradoria-Geral da República, né? Esse acordo de não persecução penal é uma cíntia, é uma ofensa, né? Eles querem que as pessoas assumam, né, o que não fizeram. E essas pessoas não assinaram, né, o acordo de não persecução penal proposto pela PGR. Até o momento, apenas o ministro André Mendonça divergiu ali do relator, né? A decisão final está prevista para esta sexta-feira, para amanhã, né, dia 4 de abril. O vendedor de picolés Otoniel da Cruz e o vendedor de pipocas gourmet Carlos Eifer estão entre os condenados, né? De acordo com a defesa, o vendedor de picolés foi da Bahia para Brasília vender seus produtos no acampamento. Já o advogado de Eifer alega que ele não foi nas manifestações, estava no quartel-general do Exército no dia dos atos e só foi detido ao tentar deixar a cidade. O voto de Moraes prevê penas como 1 ano de reclusão convertido em restrições de direitos, 225 horas de trabalho comunitário e participação obrigatória no curso da democracia da PGR. Além disso, os réus ficarão proibidos de portar armas, usar redes sociais e sair da comarca onde residem até o cumprimento da pena. E vamos continuar falando de Alexandre de Moraes, 8 de janeiro, né? Porque a coisa não anda boa não, né? Sempre tem alguma coisa de informação. Às vezes boa, porque nós não tínhamos aí ainda os recuos, né, de Alexandre de Moraes, e esses recuos vêm acontecendo, né? Aconteceram, né? E agora o Alexandre de Moraes ele está com uma dificuldade, né? O Estadão noticiou uma debandada de juízes auxiliares do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. E muita gente... O jornalista Alan dos Santos, que hoje está lá nos Estados Unidos, né? Ele conseguiu a cidadania norte-americana, estadunidense, né? E ele já tinha dito que alguns juízes, com medo das punições
vindas dos Estados Unidos sairiam do gabinete do Moraes, sairiam do lado do Moraes. E agora, entre janeiro e março deste ano, 2 juízes auxiliares e um juiz instrutor retornaram às suas atividades no Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP. E a matéria não esclarece se foram os próprios juízes que fizeram a opção ou se foram retirados em razão do vazamento provocado pelo ex-assessor Eduardo Tagliaferro. O fato é que informações dão conta de que Moraes iniciou um processo seletivo para substituir esses magistrados. E o fato é também que trabalhar com Moraes é algo que não seduz facilmente o magistrado, né? Dizem que o clima está muito ruim, extremamente pesado. Moraes fatalmente terá enormes dificuldades para encontrar os substitutos, né? Tá complicado. E foi uma debandada muito estranha, né? A saída desses 3 auxiliares de Moraes, e o Alan dos Santos tinha falado na semana passada. Eu estava inclusive assistindo, né, no timeline com o Ernesto Lacombe, que juízes iriam sair do lado de Moraes, os auxiliares sairiam, né, voltariam a exercer, né, as atividades no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com medo das punições. Só que essa saída, se eles efetivamente participaram de toda essa perseguição feita pelo ministro Alexandre de Moraes, não vai adiantar nada, né? Ficou tarde para sair, mas essa saída, segundo Alan dos Santos, era prevista e eles estão com medo da punição financeira que poderá vir dos Estados Unidos, né? E ontem eles ficaram o Moraes pediu, né, para que a PGR analisasse aí, né, uma possível prisão de Bolsonaro. E a PGR, né, foi contra a prisão, e o ministro Alexandre de Moraes, sem condições de avançar, né, o ministro Alexandre de Moraes decidiu ontem arquivar o pedido de petistas que solicitaram a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Repercutiu muito mal também, né? Moraes tinha solicitado ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, em 18 de março, um parecer sobre a prisão de Bolsonaro. O pedido estava engavetado, sabe-se lá o motivo, né? Porém, a imprensa vazou o caso ontem, né? E o Gonet apressou-se em apresentar a sua cota. Obviamente, se manifestou contra em um parecer de 4 páginas. Gonet afirmou que os relatos dos advogados não contêm elementos informativos mínimos que indiquem suficientemente a realidade de ilícito penal justificadora da deflagração da pretendida investigação, né? E a concessão de anistia é matéria reservada à lei ordinária de atribuição do Congresso Nacional com a sanção do Presidente da República, artigo 48, né, da Constituição, que extingue os efeitos penais principais secundários do crime. A realização de manifestações pacíficas pela concessão do benefício não constitui ilícito penal, bem como não extrapola os limites da liberdade, né, de expressão, que é consagrada constitucionalmente e balizada pelo binômio liberdade e responsabilidade, segundo a afirmação de Gonet. E por isso, o ministro Alexandre de Moraes não teve condições de avançar, né, e decidiu na quarta-feira arquivar o pedido de petistas que solicitaram, né, pediram a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E tem ministro do STF querendo pular fora ou saindo da bolha, né? Alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, do Extremo Tribunal Federal, né, estão extremamente irritados com Luiz Fux. E quem são esses ministros? É fácil de deduzir, né? Nós estamos aí 2 aí, né, que votaram pela condenação de um vendedor de picolé, né, e outro vendedor ambulante, né? E Fux foi certeiro quando afirmou que o STF julgou os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro sob violenta emoção. Julgamos sob violenta emoção após a verificação da tragédia do 8 de janeiro. Eu fui ao meu gabinete, que a ministra Rosa Weber era minha vice-presidente, vi mesa queimada, papéis queimados, mas eu acho que os juízes na sua vida têm sempre que refletir sobre os erros e acertos. Porém, parece que tem ministro que até hoje está acometido por essa violenta emoção, né? Disse o Fux, né? Aliás, essa questão surge na coluna de Belga Megali,
em O Globo a informação sobre o rebuliço que tomou conta da Corte, da Suprema Corte, né? A jornalista diz textualmente que há outros magistrados do STF incomodados com as penas aplicadas para alguns condenados nos ataques. A voz do Fux vai certamente encontrar eco dentro do próprio tribunal. Já está encontrando, né? Talvez foi o corajoso aí, né? Para contestar o ministro Alexandre de Moraes. E aí alguns devem segui-lo nessas contestações aí do ministro Fux, né? E seguindo aqui com as informações aqui no Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno, o Roberto Jefferson, né, o ex-deputado federal, que foi aquele que colocou na mesa aí o mensalão, né, que desmascarou todo mundo aí, né, que entregou todo mundo, ele está preso já há algum tempo, né, e os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, TRF2, concederam prisão domiciliar humanitária a Roberto Jefferson, ex-deputado federal, devido ao seu estado crítico de saúde. Desde julho de 2023, Jefferson está internado em um hospital particular do Rio de Janeiro e a defesa apresentou documentação médica que detalha diversas comorbidades, né? Além de condições psiquiátricas e nutricionais, debilitadas, justificando aí a tal decisão, né? Além da prisão domiciliar, outras medidas cautelares foram impostas. Jefferson não pode usar dispositivos que permitam acesso a redes sociais e nem aplicativos de comunicação. Absurdo, né? Ele também está proibido de sair do Rio de Janeiro, exceto para tratamentos de saúde comprovados, e deve entregar seu passaporte às autoridades. O tribunal determinou suspensão de documentos que autorizam posse e porte de armas, incluindo certificados de registro para atividades de colecionadores e caçadores, conhecidos como CACs. A decisão foi majoritária, com sugestão do desembargador Marcelo Granado, de medidas mais brandas, mas vencido. A medida do TRF2 será comunicada ao Supremo Tribunal Federal, onde outro mandado de prisão contra Jefferson, por sua suposta participação em atos antidemocráticos, ainda vigora, né? Então, foi concedida prisão domiciliar para Roberto Jefferson, ex-deputado federal, que estava internado já, né, há algum tempo, está com a saúde bastante debilitada, principalmente depois de que foi preso, né, no ano passado. E vamos aqui com mais informações, né, falando sobre essa anistia, né, que o deputado, que é hoje o presidente da Câmara dos Deputados, né, o Hugo Mota, ele não quis saber de anistia nessa semana, né? Mas o Partido Liberal recalcula a sua rota de atuação para conseguir pautar a votação de anistia aos presos do 8 de janeiro, né, de 2023 na Câmara dos Deputados. Na manhã de ontem, o presidente Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, barrou a entrada do projeto na pauta da próxima semana. Mota pediu aos líderes partidários para que não assinassem o requerimento de urgência para votar a anistia. A solicitação do presidente foi acatada, mas a oposição anunciou que seguirá com a obstrução na Câmara até que o projeto seja pautado. Depois da reunião de líderes da manhã de ontem, o primeiro vice-presidente da Casa, deputado Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que a proposta não é uma pauta partidária e que conta com o apoio da maioria dos líderes, né? Na política, segundo ele, existe o tempo da política. Segundo declarou o Cortes, esse tempo da política está sendo amadurecido a cada dia. O presidente Hugo Mota tem uma postura de que a casa é uma casa da maioria, né? E o vice-presidente explicou que a pauta é trabalhada pelo PL, mas é uma pauta para o Brasil e para a justiça. E o deputado também destacou a articulação política do líder da legenda, Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, para angariar votos para o projeto. O parlamentar disse que Sóstenes constrói, junto dos demais partidos, esse apoio, já houve essa conversa e essa decisão, e isso tem o tempo da política e a hora está chegando, né? E ele disse ter certeza de que o presidente Hugo Mota, como respeita a maioria, não vai se furtar de avançar com o projeto da anistia para fazer justiça a esses brasileiros.
O líder Sóstenes Cavalcante anunciou que está confeccionando um segundo documento de apoio à urgência para o PL da anistia, com o nome de todos os deputados que vão votar a favor da proposta na casa. Já que o presidente Hugo Mota está pedindo aos líderes para não assinarem o requerimento de urgência, nós começaremos a partir de ontem fazer assinaturas individuais, segundo disse o deputado. Até o início da tarde de ontem, 165 parlamentares já tinham assinado o documento. São necessários 257, que deve ser atingido facilmente, né, para aprovar o projeto no plenário da casa. Não temos e continuamos tendo apoio dos partidos que já citamos, afirmou Sóstenes. Hoje, ele disse, ontem, né, ele disse, né, que recebeu uma ligação do presidente do PSD, Gilberto Kassab, dizendo que o PSD, na sua maioria dos deputados, e o segundo líder, Antônio Brito, entregará 60% dos votos à anistia. E aí vai alcançar os 257 que são necessários, né? Os deputados aqui do Mato Grosso do Sul, o Rodolfo Nogueira e o Marcos Colom, já votaram favoráveis aí, né? A essa PL, né? Esse projeto de lei da anistia. Vamos falar de futebol, Libertadores da América. Nós tivemos jogos ontem, a rodada da fase de grupos que começou na terça-feira. Vamos ver quem que nós temos aqui de resultado. Desde a terça-feira, né? Hoje ainda tem jogo, né? Nós tivemos na fase de grupos, né, o Carabobo perdendo para o Estudiantes 2-0, o Cerro Porteño ganhou do Bolívar 4-2, o Bucaramanga empatou com o Colo-Colo em 3-3, o Fortaleza foi derrotado pelo Racing 3-0, o Barcelona ganhou do Independiente del Valle 1-0, o Alianza Lima perdeu para o Libertad por 1-0. Ontem, o Clube Deportivo San Antonio Bulo da Bolívia ganhou do Olímpia do Paraguai por 3-2. O Vélez Sarsfield da Argentina ganhou do Peñarol por 2-1. O Talheres foi derrotado pelo São Paulo ganhou por 1-0. O Universitário foi derrotado pelo River Plate da Argentina. O River ganhou do Universitário do Peru por 1-0 fora de casa. E o Botafogo perdeu fora de casa, né, na estreia diante do Universidade de Chile, perdeu por 1-0. O Atlético Nacional de Medellín ganhou do Nacional do Uruguai por 3-0. Hoje, já em campo, Central Córdoba enfrenta LDU Quito, Bahia joga contra o Internacional. E hoje ainda, né, tem o Sporting Cristal já jogando com o Palmeiras lá no Peru. E o Deportivo Táchira enfrenta o Flamengo às 20h30. São os jogos aí de hoje, os resultados de ontem e da terça-feira da Libertadores da América. Também tivemos jogos pela Sul-Americana, né? Fase de grupos também. Vamos ver quais são os resultados desde a terça-feira, né, dessa primeira fase aí da fase de grupos. O Timão estreou ontem e estreou com derrota, perdendo por 2-1 para o Huracan. Mas nós temos resultados na terça-feira também, né? Vamos ver o que nós tivemos aí. Nós temos os resultados para que a gente possa passar aqui para o nosso público, né? Então, a fase de grupos teve, na terça-feira, União Santa Fé ganhando do Cruzeiro por 1-0, Boston River e Guarani empataram em 3-3, Nacional Potosí Independiente, o Nacional Potosí ganhou de 2-0, o Deportes Iquique foi derrotado pelo Caracas por 2-1, o Cienciano empatou com o Atlético Mineiro em 0-0, Once Caldas foi derrotado pelo Fluminense 1-0, o Corinthians estreou com derrota em casa, perdeu para o Huracan por 2-1, o Melgar do Peru empatou com o Vasco da Gama em 3-3. Vencia, né? O Vasco vencia por 3-1. Não acabou não resistindo, não aguentando, empatou em 3-3. O Grêmio foi ao Paraguai e ganhou do Sportivo Luquenho por 2-1. O Vitória empatou com a Universidade Católica em casa 1-1. O Racing do Uruguai perdeu para o América de Cali por 3-1. E o Clube Atlético Grau foi derrotado pelo Godoy Cruz por 2-0. Hoje nós temos o Clube Gualberto Villarroel, o Clube Deportivo São José, enfrentando a União Espanhola. O Puerto Cabello enfrenta o Lanús. O Cerro Largo joga contra o Defensa e Justiça. E o Muxucruna, né, joga contra o Palestino nos jogos de hoje aí da Copa Sul-Americana. São essas as informações de hoje. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno no YouTube.